Olha, durante a participação no Fórum de Comércio e Serviços, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, falou sobre a possível volta do imposto de importação para compras de até $50. Repórter Soraya Lawande. Geraldo Alckmin tratou do assunto na abertura do Fórum de Comércio e Serviço, o órgão que é representado pelas secretarias que compõem a pasta e também 26 entidades do setor. O presidente em exercício, no entanto, não detalhou como essa alíquota será cobrada nem sobre a aplicação do tributo. O que ele disse é que o trabalho para a formalização dos importados, isso já foi feito e que, portanto, o próximo passo seria o imposto de importação sobre esses produtos até menores do que $50. Fato é que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem sido pressionado por varejistas nacionais a taxar empresas estrangeiras que passaram a operar com força, inclusive no e-commerce aqui no país, né? O foco dessa preocupação está justamente na atuação dessas companhias asiáticas, como Shein, Shopee, Allianz Express, que na avaliação desses varejistas nacionais estariam praticando uma concorrência desleal. Vamos ouvir então um trecho da fala de Geraldo Alckmin. Comércio eletrônico, foi feito trabalho nas plataformas digitais para formalização dos importados. Já começou a tributação de ICMS e o próximo passo é imposto de importação, mesmo para os com menos de $50. A gente vem falando desse assunto até desde o início do ano, até porque o governo tentou, entrar uma primeira ofensiva nesse sentido, mas acabou recuando porque muita gente acabou repercutindo isso até nas redes sociais, pelo próprio incômodo dos consumidores com essa taxação de compras de pequeno valor no comércio eletrônico. Existe um projeto em tramitação de autoria do deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, e relator, então, do deputado Paulo Guedes, que prevê que o vendedor deverá recolher, então, o imposto de importação até a data de entrada da mercadoria aqui no país. Se isso não acontecer, é o consumidor que terá que honrar, então, com este compromisso. A expectativa é que um parecer seja apresentado até o final do mês na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Bom, Dora Kramer, falando sobre essa questão que é impopular para os políticos, mas o vice-presidente da República falou que, por enquanto, é um estudo que deve ser feito em relação a isso e a taxação numa tentativa de proteger a indústria nacional. Será que o governo avança nisso? Pelo jeito sim, porque lembra que lá no início do ano a coisa foi comunicada de uma maneira atabalhoada, acabou tendo que haver um recuo, mas o vice-presidente já dá a notícia que é antipática para o consumidor, de um modo geral, mas é simpática para os varejistas, que reclamam. Essa história, ele antecipa, coloca o assunto na mesa e, a partir de agora, esse assunto vai ter que ser politicamente administrado, mas me parece que a intenção do governo de fazer essa está posta. O que mudou é a forma de fazer, de uma maneira mais habilidosa, não daquela maneira atrapalhada que foi feita no início do ano, que foi tentada fazer no início do ano. Portanto, é possível sim que o governo caminhe e consiga fazer essa tributação. Agora, Kobayashi, é interessante que a gente vê essa discussão em meio a uma reforma tributária que já foi aprovada no Senado, e voltou para a Câmara. Pois é, e a gente vê isso acontecendo avulsamente, E não só isso, a gente teve agora, recentemente, a questão do veto a questão da folha salarial, a desoneração da folha, que também é outra matéria de natureza tributária, mas que está fora da reforma tributária. Ou seja, são muitas discussões separadas quando todas essas deveriam estar juntas, porque uma coisa deve impactar na outra. Olha, se você desonera aqui, onera do outro lado e você vai equilibrando, claro que tudo isso dentro de um mesmo contexto. Agora, quando as coisas começam a andar avulsamente,
A questão da taxação de um lado, a questão da desoneração de outro, o texto da reforma tributária, que já é uma fatia, na verdade, da reforma tributária, que fala só sobre o tributo sobre o consumo e o serviço, né, sobre os bens, enfim, não fala sobre a tributação sobre a renda, que essa já é para uma nova fatia para o ano que vem, a gente vai descompensando a discussão, porque fica capenga, né? A gente aprova de um lado, sem saber se vai aprovar do outro, sem saber como será aprovado, se for aprovado, enfim. E a gente não sabe, na verdade, no final das contas, quanto vai ser a alíquota, se vai aumentar ou não vai aumentar. A gente só sabe que isso tudo prejudica o consumidor, em especial do ponto de vista da previsão. O cidadão não sabe quanto vai pagar de tributo e quando. Isso não é bom para quem quer uma estabilidade na economia.